Pronto, turma, a partir de agora está gravando, então boa noite para todo mundo, vamos começar efetivamente, tá? Vamos a alguns recadinhos, tá? Unidade 2, aquela entrega que vocês fizeram, a primeira entrega do podcast com o e-book, já atribuí as notas, inclusive da Stephanie agora, que ela me passou os nomes, então já está de todo mundo atribuído. Na unidade 3, a gente tem uma entrega para hoje, mas eu recebi aí uns 3, 4 e-mails durante a semana de vocês, então eu vou abrir para dúvida agora. Se alguém tem dúvida sobre esta unidade, não sei se eu sanei por e-mail. Se não tiver dúvida, não tem problema, mas eu vou deixar aberto até sábado, tá? Então a entrega dessa unidade 3 não tem problema me entregar até sábado, eu já até mudei lá na plataforma, tá? Essa da unidade 3 ainda está aberto para fazer a entrega lá, para quem ainda tinha dúvida, ou para quem hoje quer perguntar alguma coisa para mim em relação a esta unidade. Então vamos a essas dúvidas antes de eu ir para mais 2 recados aqui. Alguém quer perguntar, quer alinhar comigo alguma coisa sobre a unidade 3? Professor, eu estava com uma dúvida, né, até em relação à proposta, ao plano de aula, mas assim, eu identifiquei tão bem com os aplicativos, com a forma que foi feito, e até nesse plano de aula que eu envolvi as minhas crianças para desenvolver a avaliação, que eu acho que deu para tirar a dúvida que eu estava, e eu gostei bastante de fazer o trabalho. Então, Joia. é o que eu postei que é o que vai ficar. Tá bom, não tem problema. Mais alguma coisa, turma? Professor, Eu? as notas que o senhor lançou no sistema só foram 2, né? Ó, eu lancei a da primeira unidade e lancei a da segunda unidade, tá? A da terceira ainda tá aberto, né? Então vocês ainda vão entregar sábado, até sábado. Tô deixando até essa entrega. E a verificação de aprendizagem, repensar o plano de aula, essas foram as notas. Essa está aberta ainda, tá bom? E aí você vai ter tá já bom, os então. 3 pontos aí dessa parte da P1, ok? Tá bom. Muito obrigada. Imagina. Que mais, gente? Senão eu vou para os outros detalhes aqui. Não? Turma, uma pergunta para vocês sobre... Deixa eu até entrar aqui na plataforma, vou fazer junto aqui. Eu tenho uma aluna que nunca entrou na plataforma, eu não sei se ela está vindo ou não. Eu queria saber se vocês a conhecem ou não conhecem. Deixa eu clicar aqui, acho que é Beatriz, quer ver? Só um minutinho que eu vou... Professora, a Bia não faz essa disciplina, eu acho que ela eliminou. Ah, ele eliminou? Aham. Tá. Ela é sua amiga, amiga de vocês? Sim, ela é do meu grupo nas outras matérias. Tá, faz um Minha favor Silas. pra mim, pede pra ela ver com a secretária então, porque ainda aparece pra nós que ela tem que fazer a disciplina, tá? Tá bom, então, eu vou avisar. Pode ser sim. só alguma coisinha de sistema pra eles liberarem pra ela, porque tá aparecendo na plataforma dela que ela tem que fazer. Agora, Tá se bom, ela eu vou eliminou, avisar. é só uma atualização na secretaria, não é nem comigo, é só na secretaria, ela abre um chamado e fala, essa disciplina eu eliminei. É só porque eu tô olhando aqui, e eu tenho o hábito de olhar, e ela nunca entrou. Do restante, todos vocês entram com frequência, né? Vocês todos estão entrando, então ela é a única que não, tá? Tá bom. Obrigado, querida, Sim, imagina. pelo retorno. Bem, vamos falar da unidade 4 e o que vai acontecer aí nas nossas próximas semanas, que eu acho que é importante, tá? Hoje é dia 1º, a gente tem aí, então, 2 semanas, tá? Na verdade, a aula de hoje e a próxima, e a gente tem uma avaliação, que é a P1, tá? Então é importante que a gente se organize em relação a isso. Então hoje a gente vai ter a unidade 4. Próxima aula a gente finaliza a unidade 4. Então hoje eu começo. Próxima aula a gente finaliza, tá? Mas esta finalização, ela vai ter na finalização 2 coisas. Eu tenho um hábito que eu já expliquei para vocês. Então na próxima aula eu já vou começar com ele. Né, já vou passar ele para vocês, que é a recuperação de uma das 3 atividades que você não fez. Então, na próxima aula, eu vou deixar a vocês, eu vou passar a vocês qual é a atividade de recuperação de um destes 3 pontos. Aí você vai dizer assim para mim, professor, eu não fiz o ponto 1, ou eu não fiz a unidade 2, a unidade 3, enfim. Dessas 3 unidades, se você não fez uma ou tem uma que você quer recuperar,
você pode fazer essa atividade pleiteando aí uma nota de recuperação, né? Melhorei, né? Então eu tinha lá 2, né? 0,2, eu consegui 1 ponto. Eu vou substituir. Você não perde nada, então é uma atividade de recuperação para recuperar uma nota de uma das 3 que você não tenha ficado bem, tá? Então isso na próxima aula, que é uma aula antes da prova, para a gente fechar as unidades. E também eu vou passar a vocês uma espécie de revisão. O que é uma espécie de revisão? É um exercício, uma série de atividades que vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem para revisar a prova, tá? A prova de vocês, ela será... Então, olhem aí no calendário rapidinho, as quintas-feiras. A gente tem hoje é dia 1º, dia 8 a nossa próxima aula, dia 15 é o dia da prova. A prova, ela vai funcionar o dia todo, tá? Então, você vai poder acessar aí qualquer um do seu horário. Ela não precisa ser no horário da minha aula, tá ok? O que eu vou fazer na minha aula do dia 15? Eu vou tirar dúvidas. Por quê? Eu vou disponibilizar a vocês uma avaliação onde você pode fazer você vai ter 2 tentativas para ela. Eu vou explicar melhor isso na próxima aula, junto com esta ideia de atividade de revisão. Então, o que eu vou te sugerir? Se você ao longo do teu dia tentou fazer a prova, você pode usar a minha aula para tirar dúvida comigo de algum conteúdo. Eu não vou falar de questões, porque pode ter tido aluno que ainda não fez a prova. Então, a ideia é falar do conteúdo. Professor, eu vi uma questão que tinha um conteúdo tal, fiquei com dúvida se isso é isto. Eu não vou te dizer a alternativa. Então, não me pergunte pela questão, me pergunte pelo conteúdo. Pelo conteúdo a gente discute, tá? E aí a proposta, então, é que a gente use a aula do dia 15 só para as dúvidas. Por quê? Tirei dúvidas. Como vocês têm até o final do dia, a segunda tentativa pode ser depois de tirar as dúvidas no dia 15. Eu vou deixar esta atividade, esta avaliação para você fazer do início do dia 15 até o final do dia 15. O que é final do dia 15? Até as 23h55. Às 11h55 da noite, se você quiser. Então, você vai ter todo dia. Explico os detalhes todos na próxima aula para vocês entenderem direitinho, mostro isso tudo para vocês. Tá? Mas só estou falando agora para a gente já ir se organizando. Então, hoje, a gente vai falar da unidade 4. Próxima aula, dia 8, a gente termina a unidade 4. Eu falo da revisão e da atividade de recuperação. Falo da prova. E aí a gente tem uma prova no dia 15. Dia 15 é na prova. Você pode fazer a prova não no horário de aula, você vai poder fazer isso antes. Usa a minha aula, né? O momento da aula aqui, 7h15, eu entro, eu fico aqui só para tirar dúvida, eu não vou dar aula nenhuma, eu vou ficar só tirando dúvida. Então, você tentou fazer a prova um pouco antes, ou durante a aula, entrou aqui, eu vou ficar 1 horinha tirando dúvida. Terminou essas dúvidas, você vai lá e tenta fazer a sua prova de novo, a sua segunda tentativa. Qual nota que vai ficar? A maior das 2 tentativas. Se na primeira for a maior ou se na segunda for a maior, fica a maior nota para vocês, tá bom? Dessa nossa organização, dúvidas, perguntas, algo que vocês não tenham entendido para a gente ir para a unidade 4? Não? Silêncio, todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada? Tudo certo? Olha, eu não sei vocês, mas eu tô com água aqui o dia inteiro, morrendo de calor. O dia hoje, pra mim aqui, trabalhar o dia inteiro, tô dando aula desde as 7 da manhã. Tranquilo, professor. Então tá bom. É o calor, tá todo mundo morto. Nossa senhora. Tá matando todo mundo. Eu sei, Ana, eu sei. Imagina dando aula aqui desde as 7 da manhã. Eu tive 6 turmas de manhã, 4 turmas à tarde. Só paro pra comer e volto pro computador. Deus é mais. Isso é vida de professor, gente. Olha, vocês, tudo um monte de professor aqui, hein? Um monte de pedagogo aí querendo ser professor. Preparem-se, que a vida é isso. Não vejo a hora, professor. Joyce, sem problemas, tá bom, minha querida? Sem problemas. Turma, então vamos lá? Vamos começar a nossa unidade 4, tá? Na plataforma de vocês, eu já disponibilizei lá o link do Prezi, que eu vou usar hoje com vocês, já está lá, tá? Do dia de hoje. Como eu disse, eu estou gravando a aula, então depois eu disponibilizo o link para quem, né, não pôde assistir a aula, assiste lá e vê o que a gente conversou na aula. Eu também já disponibilizei 3 links de Saiba Mais, né, de conteúdos que a gente vai ver na apresentação. Um deles a gente vai começar agora,
tá? Eu vou compartilhar a minha tela porque eu queria começar a aula. Eu sei que vão ser 10 minutinhos, pode parecer longo, mas é uma reportagem muito importante que vai guiar as nossas aulas, a nossa aula, desculpa. E aí, antes de tudo, vocês estão vendo minha tela? Sim? Sim. Joia. Sim, professor. Então hoje nós vamos discutir um pouquinho, o tema da nossa unidade é Educação 4.0, aluno e professor. Mas para a gente falar sobre a relação aluno-professor, eu preciso entender as gerações. E aí eu estou falando aqui, ó, linha do tempo das gerações. Talvez vocês já tenham escutado sobre algumas geração Y, geração Z, talvez a expressão Baby Boomers, não tenho certeza se já ouviram, mas aí tem uma linha do tempo que eu montei para vocês com todas as gerações que a gente conhece, e é muito importante que ao assistir isso aqui, ao conversar sobre isso aqui, ao discutir comigo isso aqui, que vocês façam sempre a comparação da idade dos alunos de vocês, né, para quem já atua aí em sala de aula, e da tua idade. A relação de gerações e a forma como esse aluno aprende, a forma como esse aluno se relaciona, tá? Para isso, e para ajudar a gente a ilustrar um pouquinho, eu quis trazer esta reportagem aqui, ó, do Globo Repórter. Ela não é uma reportagem de hoje, mas eu já deixei o link lá desse ano, tá? Ela é vocês vão ver aqui, inclusive, mas é uma reportagem que vai ajudar a gente a começar a compreender. Eu não vou deixar ela inteira, vocês vão entender por quê. A gente vai pegar o começo dessa reportagem, eu vou parar e a gente vem aqui para o Prezi para discutir essas gerações, tá bom? Essa é a parte 1. Na próxima aula, a gente vai começar a discutir a relação desses dois. O que é a educação 4.0, o que as gerações têm a ver com isso. Porque não adiantaria nada aí eu chegar na unidade 4 então a geração Z, aí você fala, nossa, o que é a geração Z? A geração alfa, nossa, a pessoa está viajando, o que é essa geração alfa? Então eu preferi dar uma aula para a gente primeiro entender as gerações e depois falar então do que é a educação 4.0, tá? Mas vamos assistir um pouquinho. Primeira reportagem da nossa série especial sobre o relacionamento de gerações no local de trabalho. Os repórteres do Jornal da Globo dedicam-se hoje a apresentar como pensa cada grupo de idade, dos mais jovens aos mais velhos. Antes de tudo, tentem se enxergar em uma delas, vocês vão entender. Tá dando pra ver? Durante muitas décadas se definiu geração como sendo aquela que sucedeu aos seus pais. Portanto, se calculava até a geração como sendo um tempo de 25 anos. A questão é que nos últimos 50 anos nós tivemos uma aceleração do tempo, do modo de fazer as coisas, do jeito de produzir. A tecnologia ela é decisiva para criar marcas de tempo. O intervalo entre uma geração e outra ficou mais curto. Hoje já se pode falar em uma nova geração a cada 10 anos. Isso significa que mais pessoas diferentes estão convivendo, em casa, na escola, no mercado de trabalho. Para conhecer as gerações que hoje são colegas de trabalho, nós agora vamos voltar na linha do tempo. Nos acontecimentos de cada época está a chave para entender a cabeça de cada geração. Chegamos à metade dos anos 40. Terminou a Segunda Guerra Mundial. E nasceu uma geração. Nos Estados Unidos, com a volta dos soldados para casa, muitas mulheres engravidaram. Houve um boom de bebês. Por isso, a geração que aí começou é chamada de Baby Boomers. Foi uma geração que disse, não quero mais a guerra, eu quero a paz, eu quero o amor. No Brasil, o termo também é usado para quem nasceu naquela época. Os Baby Boomers eram jovens quando começou a ditadura. Essa é a geração que lutou contra os militares. A geração da Jovem Guarda, da Bossa Nova, do tropicalismo, do rock and roll, dos festivais aqui e lá fora. A ideia de uma geração Baby Boomer foi construir uma carreira que fosse sólida, na qual a gente tivesse fidelização a um trabalho, uma carreira que nos realizasse, né, e não necessariamente nos oferecesse apenas um aporte material. Eu sou um clássico
baby boomers, com 64 anos. A geração minha era muito preocupada com o dever, com a segurança, em permanecer muito tempo numa empresa. Essas pessoas são provavelmente as que estão em posições de presidência, de chefia, de diretoria. Os seus pais os ensinaram a chamar de senhor e senhora, a pedir a bênção, a ter com os mais velhos uma figura de autoridade. Regime militar no Brasil, segunda metade dos anos 60, década de 70. Foi nesse período que eu nasci. O Brasil vivia censurado pela ditadura, mas um pouco depois, na década de 80, éramos jovens e assistimos às diretas já. Somos a geração X. Quem é da geração X conheceu a AIDS e ficou com medo dela, que levou Cazuza. Pintou a cara para derrubar o presidente. Viu a tecnologia entrar de vez em casa. Pagou com cruzeiro, cruzado novo. Ele teve um componente de deixa eu trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, para ter mais reservas necessariamente no momento em que uma crise acontece. Ele é apegado a títulos, ele é apegado a cargos. Ele gosta de deixar clara a posição que está, porque para ele é um mérito de muito esforço que ele teve. Aqui na empresa mesmo eu sou da geração X, é uma geração que tem um pouco mais de resistência à tecnologia, não tem esse afã de buscar, por exemplo, a inovação e estar sempre conectado à inovação, né? E tem algumas resistências até na própria forma de trabalhar. A geração seguinte cresceu num país que já era uma democracia e uma economia aberta. E nos anos 90, o Brasil foi melhorando e sendo respeitado depois do Plano Real. E a internet abriu as portas do mundo para a geração Y. Esse é um profissional mais voltado para ele, para o prazer. Ele não quer um trabalho sisudo, um trabalho fechado, ele não quer um chefe que diga para ele somente o que ele deve fazer, ele quer participar. Ele quer uma evolução mais imediata, ele é impulsivo, ele é impaciente, então ele quer subir na carreira, mesmo seja de pequenos passos, ele quer subir frequentemente, constantemente e rapidamente. São Marcos está de volta! Marcos já defendeu o Palmeiras em mais de 500 jogos, mais ou menos como o seu Eliseu, um baby boomer que teve só 3 empregos a vida inteira. No último, ficou 20 anos. Estabilidade é a coisa mais importante que tem. Eu vesti uma camisa. Então, quando você veste uma camisa, você vai lutar por ela. Era o meu sistema era esse. Já a filha está no 3º emprego em 2 anos. O senhor se sentiria mal indo para a concorrência? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Au! Foi. Eu fui para a concorrência 3 vezes. Eu sempre vou para a concorrência. Agora eu tô me sentindo mal. Se as diferenças são tão evidentes dentro de casa, imagine então nas empresas, onde estão em jogo carreiras, estratégias, dinheiro. Quando as 3 gerações se encontram no mercado de trabalho, dá um nó danado. Porque um não sabe que o outro tem um modelo mental diferente, tem uma cabeça diferente, porque teve uma história e uma educação diferente. Hoje, na segunda reportagem da série especial, nossos repórteres foram descobrir os principais conflitos entre profissionais que têm valores diferentes. Você olha para este rapaz e vê o quê? Pra mim é um menino ainda, né? Mas este menino chegou para ser o chefe. E aí é aquele choque, né? Poxa vida, eu 47 anos, um gestor com 29, né, 28, como é que é isso, né? Isso é um nó, quando um Y chefia até um baby boomer, né? Sérgio é da geração Y, aquela dos jovens com 30 anos ou menos, que tem pressa para conseguir reconhecimento e crescimento profissional e que mudam de emprego com facilidade quando não estão satisfeitos. Carmelo faz parte dos baby boomers, a geração de quem tem mais de 45 e valoriza a experiência, o tempo de empresa. É claro que é mais complicado você ter um rapaz mais jovem, uma moça mais jovem, te chefiando. Você fica meio frustrado, gente, porque lembre-se que o baby boomer, o poder para ele é importante, o saber para ele é tudo. Isso está na cabeça dos mais velhos, que tem uma certa dificuldade de aceitar. Quando existe conflito de gerações numa empresa, normalmente a geração Y está no meio.
Esses caçulas do mercado de trabalho têm energia, desenvoltura, intimidade com a tecnologia, e isso tudo pode deixar os mais velhos inseguros. Principalmente a geração X, aquela que fica no meio das outras duas. É a geração das pessoas com mais de 30 e menos de 45 anos, que viu os pais enfrentarem as crises da década de 80 e, por isso, trabalhou duro para ter segurança financeira. O X, ele foi treinado, ele foi talhado a trabalhar e esperar um momento que seria o reconhecimento dele, onde ele sobe um degrau. Ele tem medo de perder o emprego justamente para pessoas que aparentam ter mais energia do que ele, que podem eventualmente trazer mais inovação e energia do que ele. Alessandro, presidente de uma empresa, já viu isso com funcionários dele. A gente observou casos aqui na empresa de pessoas da geração X que não aceitavam que uma ideia melhor ou inovação surgisse da geração Y. O próprio Alessandro é um X, geração que valoriza muito a carreira, mas que vê os tempos mudarem. O que vai definir realmente promoção, ascensão na carreira é a competência. Então não é mais tempo de casa. Tempo de casa não garante mais nada. O X que abre o olho porque os Y estão chegando com o diploma atualizadíssimo. Alessandro reconhece que na empresa os contemporâneos dele perderam a briga. A gente prefere trabalhar com a geração Y por ela estar mais aberta a novos modelos de trabalho. A abertura é o que a Y, Roberta, espera do Alessandro, chefe dela. Eu sinto essa necessidade de aprender junto com a empresa e de passar para a empresa tudo aquilo que eu consigo aprender. Mais do que a história da estabilidade, eu quero poder participar dos processos. O problema é quando essa participação vem de uma forma que os mais velhos não assimilam direito. Por exemplo, o jovem Y senta na mesa de trabalho e fica ouvindo música, navegando em redes sociais na internet. Um colega da geração X pensa que ele está só enrolando e não acha justo. Na verdade, a geração Y é assim mesmo. Faz várias coisas ao mesmo tempo, inclusive o trabalho. Nasceu, ele vive com estímulos de música, internet, com amigos, no colégio. Isso vem para a organização. Isso vem para a organização, é a extensão dele do dia a dia. É o que faz ele ter prazer. Então ele está trabalhando e que, é lógico, no seu local de trabalho, às vezes escutando uma música, escutando um som que ele gosta. E isso só colabora, só estimula. Outra característica da geração Y é a pouca paciência para reuniões muito longas. O jovem tira o celular do bolso e começa a mexer para passar o tempo. O pessoal mais velho acha falta de educação. Quando o jovem Y quer falar com algum chefe, ele muitas vezes passa pelo gerente, normalmente da geração X, e vai logo na sala do diretor, Baby Boomer. O gerente X não gosta e reclama que o Y não respeita a hierarquia. O X se apega um pouco na hierarquia, porque a hierarquia consolida o poder deles. Isso é um problema também que tem que ser gerenciado, de insegurança da geração X. O conflito entre as gerações atrapalha a produção da empresa. O clima fica ruim. Chega ao extremo em que o jovem da geração Y é demitido ou pede demissão porque está insatisfeito. A empresa tem gastos, perde talentos e fica com a vaga aberta enquanto procura alguém para o lugar. E quem garante que a história não vai se repetir com um outro funcionário que for contratado? Tumultua e acaba fazendo com que o objetivo da empresa, que é olhar para fora, olhar para o mercado, olhar para o cliente, olhar o que está acontecendo, se transforme num problema interno, num conflito interno. E acho que a empresa que vai ser a empresa do futuro é a que conseguir conciliar todas as gerações num mesmo ambiente de trabalho. Parei aqui exatamente nessa frase e queria ouvi-los um pouquinho. Vou até parar de compartilhar. O que acharam do vídeo até aqui? Ele tem mais, tá, gente? Eu não vou passar tudo, o link tá lá pra vocês assistirem tudo. Mas eu queria ouvir o que passou por aí. Vamos lá. Eu achei bem legal, professor. Hoje eu fui fazer uma entrevista, né, em uma empresa, e a própria dona dessa empresa, ela comentou sobre isso. Ela falou que hoje em dia não é mais as empresas que escolhem os funcionários, são os funcionários que escolhem as empresas. Porque está muito nisso assim, a geração é muito assim, eu não estou feliz, eu vou sair. E parte para outra, entendeu? Não tá mais aquela coisa, claro que não é todo mundo, né? Tem muita gente ainda, mesmo dessa geração, que tem medo. Mas a maioria fala assim, não, eu não estou feliz, eu não estou satisfeito, eu vou sair e vou procurar algo melhor para mim. Porque
não posso ficar em um lugar que eu não sou feliz. As pessoas prezam muito isso hoje em dia, né? A felicidade, eu acho que é muito importante isso. Perfeito. Turma, esse vídeo tem 2 anos, tá? Só para vocês se localizarem aí, tá bom? Só para vocês se posicionarem. Ele não é desse ano, não é do ano passado, é do ano retrasado. Só para vocês se encontrarem aí sobre isso, tá? O que mais? Eu gostei bastante, professor, do vídeo. Deu pra ver, eu já ouvi falar sobre isso, dá pra ver as mudanças, né? Até a nossa geração já teve mais mudanças ainda, né? Não só as antigas. E realmente, foi como a Joyce falou, a nossa geração tem um pouco menos de medo, né? A gente vai, se arrisca mais. Às vezes as pessoas falam, sai desse celular, só que não tá entendendo que a gente tá fazendo algo no celular. É uma geração tecnológica, às vezes a gente tá fazendo um trabalho, ou também não, depende. Então, assim, tem bastante conflito, né, em algumas gerações, assim, os mais velhos, principalmente com nossos avós, né. Meu avô, pelo menos, quando estava vivo, ele falava, filha, sai desse celular. Eu não vou, mas eu tô estudando. Ele, tá, pensei que você tava fazendo outra coisa. Mas, assim, eu gostei bastante desse vídeo, é bem legal, mostra bastante a diferença. Ele continua, tá, gente? Ele vai trazendo outras relações, ele vai mostrando pra vocês outras questões. O que mais? Outra coisa pensando nessa sala. Aproveitando que a Ana falou, eu vou repensar o meu modo de ver com meu filho. Porque eu me encaixei ali na geração X. E meu filho, ele tá na Y, ele tem 12 anos. E aí ele começa a fazer as atividades online, nos trabalhos dele de escola, mas tá com fone de ouvido, tá ouvindo música, e eu começo a brigar com ele, Felipe, vai estudar, desliga, como você vai conseguir estudar ouvindo música? Então esse vídeo, assim, eu me identifiquei totalmente com ele, que é o atrito que eu tenho com ele, vou começar a rever esses conceitos, bem legal. Na verdade, Silvana, uma das coisas que a gente precisa pensar nesse momento é a dosagem dessas tecnologias, porque a geração está diretamente atrelado a isso, né? Tem momentos que... Como chama seu filho? Desculpa. Felipe. Tem momentos que o Felipe vai precisar deixar a música de lado ou achar uma estratégia para se concentrar. Tem momentos que não, né? E isso, quem vai ajudar é a própria Silvana, né? Sim. Mas existem características muito comuns de cada geração. E é isso que nós vamos discutir hoje, né? Vocês olharem para estas gerações e conseguirem enxergar. Eu sou dessa, eu sou daquela... ou meu aluno é desta geração, e aí o bicho pega, porque na reportagem vocês ouviram 3 gerações, Baby Boomers, X e Y, né? Sim. E se eu disser a vocês que ainda existem outras tantas gerações, né? A gente está falando da geração Z, a gente está falando da geração Alpha e a gente está falando da geração Beta que está chegando. Então, se um professor é Baby Boomer, X, Y, Z, olha qual a distância de gerações de um professor para um aluno. Né? É muito maior do que dentro de uma empresa, né? Então dentro de uma empresa você tem aí 2, 3 gerações de distância, enquanto numa escola você tem 5 gerações de distância. Então isso é uma das coisas que complica. O que mais, gente? Quem quer comentar mais alguma coisa? Eu vi que o Silas comentou alguma coisa aqui no chat, deixa eu ver. Eu nunca tinha entendido muito isso das gerações, a gente vai entender um pouquinho mais. Cadê? Por isso a Joyce ali... Por isso é importante que as empresas inventem também e acompanhem essas gerações. Perfeito. Agora tem a geração alfa. Então, Natália, na verdade, agora tem a beta. Tá? Vou assustar vocês um pouco mais. A alfa já está aí nas escolas. A beta está chegando. Então, se preparem. Vocês vão entender isso já já. Meu filho de 14 anos também faz isso. Estuda com fone. E aí é legal a gente entender a geração dele. Em que momento ele nasce. Quais essas características, quais o perfil dessas pessoas que nasceram nesse período. Então vamos fazer assim, turma. Vou compartilhar aqui. Eu também amo, professor, fazer lição com fone de ouvido, ouvindo música. Às vezes minha mãe fala, como você está se concentrando? Aí eu falo, eu gosto, a música me acalma. Ela, então tá bom. Que tipo de música, Ana? Depende. Tem vezes que eu prefiro internacional. Às vezes, assim, quando eu tô meio desanimada e eu preciso fazer um trabalho que eu tenho que entregar, eu coloco logo uma internacional. Mas assim, mais eletrônica, essas coisas. Aí minha mãe fala, meu Deus, com esse barulho, como você vai conseguir estudar? Eu falo, não, mãe, é pra mim me animar. Agora, quando eu tô mais assim, eu escuto uma MPB, às vezes eu escuto umas músicas que minha mãe coloca aqui, às vezes um sertanejo, depende.
Você percebe que até a música diz, você escolhe a música com base naquilo que você vai fazer? Né? É a característica das pessoas dessas gerações, né? E aí tem coisas que a gente vai discutir já, quer ver? Que eu acho que é bem bacana. O pior é que eu estudo com música. Isso não é ruim, gente, isso são características. Mas a hora que eu queria mostrar pra vocês, dá uma olhadinha, ó. Deixa eu aqui olhar o chat, aí eu já vou pra lá. Mas, professor, a neurótica explica... Ó, vamos lá. A gente tem aqui, ó, a geração tá pequenininho, mas já a gente vai chegar nela. Geração perdida, grandiosa, silenciosa. Essas três, a gente diz que elas já nem existem mais e vocês vão entender por quê. Mas é importante a gente as conhecer. No mundo escolar, né, não que elas não existem porque as pessoas não estão vivas, mas elas não existem porque é muito comum que essas pessoas já estejam aposentadas e não estejam mais trabalhando. Então, na área da educação é muito difícil você encontrar, talvez, uma pessoa da geração silenciosa, tá? Sem contar que a idade aqui, vocês vão perceber que já tem gente que, óbvio, já faleceu. Aí vem os baby boomers, vem a geração X, Y ou milenais, vocês vão entender isso já. Geração Z, geração alfa, e eu deixei aqui separado a beta, tá? Porque a beta tá chegando, né? A beta tá vindo aí, e há pouquíssimos estudos sobre essa geração e pouquíssimas definições sobre essa geração, porque a gente está no começo desta geração. São crianças nascidas neste ano, então elas já estarão na escola, e se eu tenho dificuldade em lidar com alfa, imagina então lidar com um beta, tá? E já nós vamos ver um videozinho curtinho aí da geração alfa, para vocês entenderem como o bicho pega quando a gente fala dessa geração, tá? Mas vamos ao início das três primeiras, ó. Opa, pulou aqui. Geração perdida, ó, vou entrar nela. Geração perdida, tá? São os nascidos entre 1883 e 1900. Já morreram, já faleceram. Mas eles viveram o período da Primeira Guerra Mundial, passaram pelos anos 20 e viveram a crise de 1929, né? Então, quando vocês ouvirem geração perdida, o nome perdida vem porque nós perdemos já essa geração. Essas pessoas que eram desta geração, elas são pessoas que nós já perdemos. E vocês ouviram no início da reportagem que as gerações, no início, ela era medida de 25 em 25 anos aproximadamente. Reparem nisso, tá? Já vocês vão ver como o tempo vai encurtar no período de nascimento, tá? Vamos falar da próxima. Grandiosa. Pode falar. Olha que situação engraçada. O meu pai, ele nasceu em 59, ele tá com 61 anos. E ele teve uma filhinha ano passado. Ela não tem nenhum ano ainda. Então, no caso, ela é geração beta? Ela nasceu quando? Ano passado? Ela é de novembro, ela não tem nenhum ano. Ela nasceu no final, deixa eu voltar aqui, ó. Ela nasce no final do alfa, no início do beta. Quando isso acontece, a gente diz que é uma pessoa que tem a característica das duas. O que complica ainda um pouco mais. Vocês vão entender já. Nossa, e aí você imagina... É engraçado, né? Porque o pessoal pensa que é avô dela e ele é pai. Então, e aí você imagina ele ter as características dele, baseado nas gerações dele, tá? Gente, detalhe muito importante, geração não define... a pessoa então vai nascer assim, vai morrer assim. Não. Existem características de comportamento, características vinculadas à psicologia. Eu não estou aqui para dizer isso, eu estou aqui para dizer, tecnologicamente, como essas pessoas se comportam com base no período em que elas nasceram. Isso é o estudo das gerações. Este estudo diz, e vocês ouviram na reportagem, como que a pessoa se comporta no trabalho, como que a pessoa se comporta na escola, no seu dia a dia, porque ela enxerga isso frente àquilo que ela viveu como uma situação que ela precisa enfrentar, né? Alguém que vive uma guerra é diferente de alguém que não viveu, né? Alguém que viveu, por exemplo, lá o 11 de setembro, que viu as Torres Gêmeas cair, né? Isso faz 20 anos, né? E a gente está aqui, meu Deus, mas eu lembro. Eu não vi, como foi isso? As crianças que eu dou aula não sabem nem do que eu estou falando, né? Então, são coisas que influenciam o nosso dia a dia. Mas eu não estou dizendo sobre o comportamento psicológico das pessoas. É bom a gente reforçar isso, tá? Vamos falar da grandiosa, ó. Por que a geração grandiosa? São os nascidos entre 1900 e 1925.
Eles lutaram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, passaram pelos anos 20 na fase adulta e viveram a expansão do rádio e do cinema. A gente diz grandiosa porque essa geração vive 2 guerras, tá? Talvez uma das únicas gerações que vive isso. Grandiosamente ele viveu grandes explosões no sentido histórico, né? Enfrentou muita coisa, tá? Essas 3 gerações eu vou passar bem rápido porque ela não tem uma certa influência nas escolas, tá? As próximas eu vou focar um pouquinho mais como elas atuam. Geração silenciosa, geração de 1925 a 1945. Quem que falou agora do pai? Que ano que ele nasceu? Fui eu, professor. Ele nasceu em 1959. 1959. Então ele é baby boomer. Tá. Pra gente poder fazer a comparação, você vai olhar aqui, você vai ver. Nasceu na época da Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Viveu a Guerra da Coreia, a Guerra Fria. Viveu o nascimento da TV e do rock. Né? Se eu perguntasse aqui, quem viveu o nascimento da TV? Vocês vão falar, quem viveu, gente? Quando já tinha TV quando eu nasci, não vivi isso. Então percebe que essas pessoas viveram uma mudança, né? E 1945, se a gente pensar, essa pessoa está viva, né? Essa pessoa não morreu. 1940, 45, existem pessoas com essa idade tranquilamente, né? E que podem, de certa maneira, ser o avô de alguém, a avó de alguém, ir para uma reunião de pais, né? E estar lá na escola, encarando, então, crianças da geração alfa, né? Olha a diferença de geração. E se a gente comparar olhando a linha do tempo, ó, pega a silenciosa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gerações diferentes, né? A gente está falando de 6, né, de uma distância muito grande. O que, ok, né, pode acontecer. Então essas 3 primeiras gerações são estas. A gente vai começar agora a falar do período histórico junto com as características. Quer ver? Dá uma olhada, ó. Geração Baby Boomer, dá uma olhada. Nascidos em 1945 e 1960, tá? Pós-guerra, no Brasil da ditadura e da repressão. Vocês ouviram isso na reportagem. Qual é o comportamento dessas pessoas? São idealistas, revolucionários e coletivos. Por quê? Porque viveram aquilo lá, gente. Olha lá, viveram ditadura no Brasil, viveram repressão. Então eles querem mudar isso, eles não querem algo igual, não querem viver a ditadura, eles querem se juntar, eles querem se unir para brigar por algo melhor, né? E por conta disso, o consumo deles está atrelado à ideologia, né? Então aquilo que fala sobre ideologia, seja por disco, música, cinema, né? Então eles têm esta característica. É muito comum que essas pessoas, vocês ouçam a seguinte fala: ah, como eu tenho saudade da época do vinil, da época do disco. Vocês devem disputar isso de pessoas que têm esta idade, né? Exatamente porque são pessoas que viveram esse período e para eles o disco era a forma de comunicar a música, de comunicar exatamente essa ideologia de revolução, de quebra da ditadura, um período em que vários cantores foram presos por conta das músicas, por conta da censura, né? Então eles vivem exatamente o oposto, o comportamento é oposto a isso, tá? Eduardo, pode ter aluno, pode ter professor com essa idade? Óbvio, gente, por que não? Né? O professor pode ter essa idade, né? A gente pode ter professores com essa idade em sala de aula, coordenadores, diretores de escola, né? Então a gente pode, tá? Ok? Vamos à próxima. Geração X, tá? Característica dela, nascidos em 1960 e 1980. Antes disso, tem alguém desse período aqui? Eu sou de 81. 81, então já é início da próxima, no finzinho dessa. Tem alguém antes de 80 aqui? Não? Só temos novos na nossa sala? Professor, eu, a Neiva. Ó, tem gente pondo lá. A Neiva? Olha lá, temos de 79, 74 a Neiva. Olha lá, então nós temos na nossa sala uma galera da geração Z, da geração X, desculpa, que pegou transição política, hegemonia do capitalismo e meritocracia, pegou esse período no mundo, né? Então o comportamento está atrelado à questão de materiais, são pessoas competitivas, são pessoas individualistas no sentido de novo, não estou caracterizando nenhuma das pessoas aqui pelas questões psicológicas, mas pelo grupo de pessoas, tá?
são pessoas que têm uma questão atrelada ao consumo e ao status. Então, uma preocupação em conquistar um carro, algum artigo de luxo, ter os seus bens, né? Quanto mais para o final de uma geração, mais perto eu estou da outra. Então, a gente pode sofrer influência também da geração Y, tá? Que é a próxima. Dá uma olhadinha aqui, ó. Geração Y. Ou milenais. Por que milenais? A gente já vai entender. São os nascidos entre 1980 e 95. Alguém na sala? Vários. Tô certo? A Josefa, é verdade. Temos gente na sala da geração Y, tô certo? Sim, sou de 81. 81, 90, Sim. Né? 85, 84, 87, né? Então 93. 93. É um grupo de pessoas que pega, né, o período da globalização, né, a estabilidade econômica e o surgimento da internet. É também a última geração antes da virada do milênio, por isso os milenais, os pré-milênio, tá? Por isso essa expressão. Comportamento, são pessoas mais questionadoras, que gostam de coisas mais abstratas e que gostam de coisas globais, são pessoas que gostam de saber o que está acontecendo no mundo. Né? Por mais que a gente more no Brasil, a tendência nossa é vinculada a essa internet, porque eu relaciono agora globalização à internet. A gente viu essa globalização chegar, né? A gente viu a internet chegar. Então a característica da geração de pessoas da geração Y e milenais é exatamente essa. E o que preferem no consumo? Exatamente as coisas abstratas. Preferem viver experiências, festivais, viagens. Né? Não tem necessariamente, eu preciso comprar um carro. Não, eu prefiro fazer uma viagem. Né? Então prefere 1000 vezes investir o mesmo valor do carro numa viagem do que ter um carro. Porque ele vai viver experiências, porque vai ter as questões abstratas, etc. Né? Então são essas características que têm muita influência para esta geração. Tá? Gente, me para, por favor, se eu não estiver entendendo. Geração Z. Chegou, agora sim. Agora sim. De 1995 a 2010. Temos gente na sala dessa geração? Opa. Sim. Eu vi um coro agora. Sim. Ok. Temos bastante também. Percebe? Deixa eu voltar um pouquinho para a nossa linha do tempo. Ó. A gente tinha gente da geração X e a gente está chegando a gente da geração Z. Ó. Dá uma olhada. Né? Ou seja, olha o que a gente está falando. A gente está falando de 3 gerações na mesma sala de aula. E que pode ter um monte de conflito, tá? Porque é comum. Mas vamos lá. Ó. Essa geração, nascida entre 1995 e 2010, ou seja, já virou milênio. Por isso a Y é a milenai. É a última geração antes de virar o milênio. Dá uma olhada aqui agora a distância que ficou comparada às outras, né, de um ano para o outro. De 25 aqui já está em quantos anos? 95. 25 anos. 25. Não, 25, a gente já está em 15 anos aí, ó. 15 já caiu anos. 10. Enquanto lá atrás durava 25, quase 30 anos, aqui, ó, já caiu para 15. Percebe o quanto está caindo, gente? Já já vocês vão ver o alfa, vocês vão se assustar, tá? Essa geração é uma geração da mobilidade, de múltiplas realidades, porque é a geração que viveu o boom das redes sociais. Orkut, Facebook, CQ, Instagram, são os que a gente chama de nativos digitais. Essa galera que nasceu nesse período, nasce vivendo a internet, né? Nasce vivendo redes sociais. Eles não conhecem um período sem redes sociais. Alguma rede social existia, né? E essa turma vive isso. Ou seja, o comportamento vai ser uma galera mais fluida, uma galera com uma identidade no sentido de mobilidade mais fácil, mais realistas, ativistas ponderados. O que são ativistas ponderados? São pessoas que brigam pelas coisas, pelas questões sociais, mas ao mesmo tempo eles ponderam. Pera um pouquinho, mas não pode me influenciar, não pode me levar. Né? Deixa eu pensar aqui. O consumo é o consumo da verdade. Né? Ele prefere 1000 vezes ver se realmente o que ele está comprando é real, não é real, mas compra pela internet, porque ele é fluido, né? Ele não se incomoda em fazer esse tipo de compra. Já o das gerações anteriores, eu comprar pela internet, não dá. Né? Como assim? Eu preciso ler tudinho. Aqui não. Aqui tem um consumo da verdade, da singularidade, acesso e ética. É muito mais uma questão de respeito daquilo que eu acredito, ou seja, eu só vou consumir aquilo que eu acredito.
É nesse momento, turma, que começam a surgir as vertentes de alimentação diferente. Alimentação vegana, alimentação vegetariana, vários tipos de alimentação diferentes, alimentação fitness. Por quê? Porque são alimentações, são consumos atrelados àquilo que eu acredito, aquela verdade que para mim é a verdade que eu acredito, tá? Então é uma geração que tem essa característica. Turma, qualquer semelhança é mera coincidência, ok? E aí, o que é importante a gente entender? Essa geração são aprendizes independentes. Por quê? Diferente das outras, e aqui a gente começa a especificar um pouco mais, porque tem a ver com tecnologia, os youtubers viraram os professores dessa geração. É uma geração que, com facilidade, o que ele quer aprender, ele joga no YouTube. Ele vai lá no YouTube e fala, deixa eu aprender isso aqui, né? Eles têm períodos curtos de atenção, eles estão imersos em multitarefas, são pessoas que têm facilidade para fazer várias tarefas ao mesmo tempo, têm ambições empreendedoras, ou seja, de abrir teu próprio negócio, de ter suas próprias coisas, de não ficar sempre sendo subordinado a um chefe o resto da vida, né? São independentes, então obrigado, eu faço, costumam morar sozinhos ou morar com amigos, com facilidade de sair de casa, né? E são consumidores exigentes. O porquê que são consumidores exigentes? Atrelado àquilo que eu falei antes. Porque tem que estar atrelado ao consumo da verdade. Eu não vou comprar um produto se eu não acredito nele. Eu não vou comprar um produto se não me faz bem. Então é uma geração preocupada com isso, tá? Deixa eu continuar ainda que vai dar um sacode aí. Eles são igualmente exigentes com seus futuros empregadores. Ou seja, é o que a gente falou agora, que vocês me deram um exemplo. Esta geração começa a escolher quem vai empregar ela. Ele escolhe a empresa. Se ele não gostar da empresa, se não é a verdade dele, tchau. Eles estão se preparando para profissões que ainda não conhecemos. Turma, vocês estão na faculdade, quem é da geração Z. Tem gente da geração Z que ainda nem entrou na faculdade. E que quando entrar, talvez a profissão que essa pessoa esteja fazendo não exista quando ela se formar. Existem profissões que logo, logo vão acabar. Isso a gente vai falar na próxima aula, né? Eles são amigos de pessoas sem fronteiras. O que é isso? Pessoas da geração Z com facilidade têm amigos em vários países, né? Vários países no sentido de, eu tenho um amigo lá nos Estados Unidos, eu tenho um amigo lá na China, eu tenho um amigo, né, fora do estado, então, muito fácil. Eu tenho um amigo no Nordeste, eu tenho um amigo... Por quê? Porque as amizades vêm das redes sociais, vêm de viagens, vêm das coisas que essas pessoas viveram ou vivem ou querem viver, né? Eles nasceram ou cresceram em meio a uma crise econômica, né? Seja ela no Brasil, seja ela fora do Brasil. A gente está enfrentando essa crise até hoje, mas pegaram o boom da crise, né? O começo dela. Eles preferem imagens a palavras, ou seja, as imagens falam muito mais. São pessoas altruístas, ou seja, que ajudam com facilidade. E eles têm um QI por pesquisa, tá, gente? Essa pesquisa foi feita em Harvard. Um pouco mais alto que as gerações anteriores, exatamente pelo estímulo à tecnologia que eles tiveram desde que nasceram, tá bom? Isso não significa ser mais ou menos inteligente, porque o coeficiente, né, o QI, ele tem a ver um pouco com o quanto você estimula o cérebro, e não o quanto você é inteligente ou não, tá? Alguma semelhança ou algum comentário que vocês queiram fazer antes de eu falar do alfa e do beta? A geração Z tem bastante a ver comigo, pelo menos comigo. Né? Se enxergou, é isso que eu tô querendo, que eu tô entendendo? Em algumas coisas. Perfeito. Você percebe que esse eu me enxerguei está muito mais atrelado ao período que você nasceu, o período que você viveu e vive, do que efetivamente um comportamento psicológico. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? E na outra geração também, professor, que era até 1995, né? Que era a Millennials, né? Ou a Y. Aí meu namorado é igualzinho, tudo aquilo que você falou. Ele prefere 1000 vezes um livro, uma viagem, do que ir lá comprar um carro, uma roupa, algo do tipo. E, gente, é normal que por conta disso, por conta dessas crenças que a gente traz da nossa história de vida, esses conflitos surgem, né? Muito normal. Então imagina, por exemplo, né, um professor baby boomer dando aula, né, para um Z ou para um alfa. Olha a distância, olha as crenças desse professor com as crenças deste aluno. É muito distante, né? Então esse professor daquela geração precisa efetivamente se atualizar, precisa entender o que essa geração faz, né? Ao mesmo tempo que também compete a quem é da geração Z e já é um pouco mais maduro, entender, né, o que aquela geração viveu,
né? Conversar com avós, conversar com pessoas mais velhas é muito mais gostoso quando você já é maduro e consegue entender tudo aquilo que aquela pessoa viveu. Você pega alguém de gerações lá, uma senhora de 90, eu adoro, não sei vocês, mas eu adoro ouvir as histórias de uma senhora de 80 anos, um senhor de 90 anos, né? Porque eles têm consigo uma bagagem histórica muito gostosa, né? E aí esse aprendizado acontece, é uma troca de gerações, tá? Eu acho muito bom, professor, porque assim, tanto os professores mais novos como os mais velhos, assim, todos têm muita coisa para ensinar pra gente. Então eu acho que vale a pena a gente escutar todos e pegar uma experiência de cada pra gente levar pra nossa vida e nosso sucesso. O ideal, turma, é a gente não achar que eu tô finito nessa geração. Porque eu nasci no Z e eu não posso mudar de jeito nenhum. Não. Aqui eu só tô te trazendo as características e o porquê que esse conflito entre aluno e professor existe com facilidade, né? Porque às vezes tem um professor que entra numa sala de aula, ele é de uma geração e ele não se preocupa em conhecer a geração do seu aluno, né? E aí como que é a geração desse aluno dele, tá? Bem, a gente falou aqui na geração Z, eu vou voltar 2 telas, de 2010, ok? Comecem a prestar atenção agora nos anos. Geração Alfa, os alunos de vocês. 2010 a 2020. Que ano a gente tá? 2020. 10 anos, né? 10 anos. Ou seja, a gente sai de um período geracional em que as gerações eram medidas, né, de 25 ou quase 30 anos, a gente cai para uma medição agora de 10 em 10 anos. Por que essa medição ela diminuiu tanto? Por conta da tecnologia. A velocidade com que a tecnologia evoluiu. Vamos olhar para essa geração e prestar atenção na situação. Ó. Eles são muito mais independentes que suas antecessoras e com habilidades de adaptação às novas tecnologias, né? Gente, uma criança nascida nesse período, né? Você pega uma criança entre 2010 e 2020, ela com facilidade pega qualquer tecnologia na mão e aprende a mexer. Pode dar qualquer celular. Você pega uma criança de 2 anos, ele te dá um olé nas ferramentas do celular que você nem sabia que você tinha, né? Dá meia hora para ele. São crianças muito mais atentas e observadoras, elas observam tudo, né? E conseguem tirar disso uma adaptação muito rápida, aparentam ser mais inteligentes, mas esta percepção se deve por estarem inseridas em um ambiente com muito mais estímulos e estímulos tecnológicos. São mais precoces, são curiosos, são mais espertos, antenados a tudo, influenciadores de consumo. O que é isso, gente? Se estas crianças, elas nascem com todas essas habilidades, no sentido de serem crianças mais rápidas, elas é que decidem o que comprar. Antigamente, uma propaganda, e me ajudem aí, pessoas de gerações, né, da minha ou anterior. Antigamente, quando você tinha uma propaganda na Semana da Criança, ela é uma propaganda para o pai. Hoje é uma propaganda para a criança. É ela que escolhe o brinquedo. E é ela que vai ditar as regras do que o pai ou a mãe vai comprar. Né? Porque ela tá antenada a tudo e ela sabe o que ela quer. Facilmente adaptáveis às novas tecnologias. É um grupo extremamente novo e em pleno desenvolvimento. Há poucos modelos de educação bem definidos ou pré-estabelecidos para essa geração. Por quê? Gente, 2020, a gente está neste ano, né? Então, são pessoas, são crianças que se sabe muito pouco sobre a evolução, como elas vão ser daqui 10 anos, né? Como elas vão ser no trabalho, né? Uma forma de ensino mais voltada para as necessidades e interesses dos alunos e menos para o padrão sistematizado e hierárquico de outrora, ou seja, BNCC. Quando a gente fala de BNCC é um documento focado em crianças dessa geração, porque ele deixa de trazer aqueles conteúdos, né, todos lineares, e traz conteúdos mais abertos para essas crianças terem a possibilidade de usar a tecnologia com estes conceitos e conteúdos, tá? Pergunto, conseguiram enxergar crianças dessa idade? Muito. Sim. Muito? Então, Muito. eu queria que vocês vissem um videozinho de uma propaganda, na verdade de uma empresa de maionese e ketchup, a Hams, aqui ó, que também faz papinhas, não sei se vocês sabiam, tá? Queria que vocês vissem esse videozinho e qualquer semelhança é mera coincidência. Dá uma olhadinha. Pensem nos alunos de vocês.
Quem vai pra escola daqui a pouco? Eu tenho que me pular. Todo azul. Bom demais. Com todos ustedes, El Cartel Cumbia. O chão, ele é uma pequena bolinha de sol ululante. É engraçado perceber o impacto que essa radiação positiva dele tem. Sempre muito sorridente, muito solar, muito comunicativo. Super velocidade, segura forte. Segura forte. Segura. A geração X são as pessoas que nasceram no final da década de 60, começo da década de 70. A geração Y, ela nasceu em torno... Vou parar aqui. Reparem nesta imagem e as gerações diferentes nesta sala. Da década de 80. A geração Z nasceu na década, final da década de 90, já bem com a questão tecnológica bem natural para elas. E a geração Alpha vem de 2010 para cá, são os pequenininhos, né? Eles entendem a tecnologia como uma coisa natural, não é uma inovação para eles, mas é parte do dia a dia deles. Tecnologia é parte da equação. Como a gente está falando de coisas complexas, é difícil separar as causas dos sintomas das consequências. As coisas vão meio evoluindo juntos. Até a minha geração, o mundo era muito hierárquico. Esse jeito de pensar não funciona mais num mundo tão complexo como o de hoje. Isso muda tudo. Isso muda o trabalho, isso muda a educação. Essa é a história dessa geração. Essa geração vai crescer nesse mundo. E vai se tornar adulta num mundo muito mais horizontal. Então a gente trabalha muito para formar pessoas que aprendam a pensar. O mundo precisa acompanhar, as pessoas precisam acompanhar essa evolução, porque não é só uma evolução tecnológica, é uma evolução de pensamento. Teodoro. Vamos ficar quietinho agora e gravar a entrevista. Ficar quietinho agora e gravar a entrevista. A diferença, talvez, dessa geração, da nossa geração, né, de mães Y, que estão tendo os alfas, né, é que a gente tem acesso às informações de uma maneira muito diferente do que minha mãe tinha, entendeu? Sim. A minha mãe, ela é enfermeira, né? Então, eu sempre vou perguntar pra ela antes de qualquer pessoa. Mas eu já vi ela vindo no Google assim me responder, sabe? A mamãe não sabe tocar, mas o caetano e a mamãe não sabe nenhuma nota. Tem que ter informação, e hoje em dia com a internet, por que não se informar, né? E aí você encontra uma rede de mulheres que tá nesse mesmo grupo que você. Eu acho que tem uma coisa bem forte vindo dessa geração a respeito disso, entendeu? Em que o médico, a escola, o pediatra são pontos de apoio, mas não de estrutura, não são pilares, entendeu? Até minha sogra fala também que antigamente, sem criança, quando nascia, não podia se mexer, tinha que ficar em repouso. Hoje em dia, você nasce, já dá no seu colo e a criança já vai sair se mexer. A gestação é a mesma coisa de anos atrás, é o mesmo processo, não mudou nada, só que as crianças elas estão nascendo tipo mais super evoluídas assim, né? Tá bom? Eu tava na cama com ele, não tinha nada pra ele brincar, ele viu meu iPhone na cômoda, pulou por cima de mim, desbloqueou e já tava nas fotos. Como eu não sei.
Aí quando você vê, tipo, um menininho desse tamanho mexendo, tirando foto, e você fala, meu, de onde você tirou isso, sabe? E eu quase virei a televisão de cabeça pra baixo. Eu falei, não é possível que uma criança de 1 ano e pouco me faz um negócio desse e eu, não, achando que é só, né, tecnologia pura, não consigo ligar uma TV. Eu percebo assim, que elas observam muito o que a gente está fazendo e elas vão direto e já fazem assim com o dedo. Aliás, qualquer coisa preta que elas pegam, ela coloca no ouvido. É impressionante. Esse lance da tecnologia entre gerações, eu lembro quando a gente era criança, as coisas surgiam em casa, meus pais não tinham nem ideia como fazer aquilo funcionar. Como a gente nunca ensinou, eles foram ficando cada vez mais desatualizados. Não é? É verdade. Mas aí o que aconteceu? Tudo foi acelerando muito. Então talvez a gente não conseguisse acompanhar mesmo. Mas fazíamos de tudo. Tive a oportunidade de fazer um curso para me aprender a mexer no computador. Lógico que cada um depois foi me dando umas informações muito rápidas, que eles têm pressa, né? Sabe como são os adolescentes todos, né? Mas a maior gostosura da minha vida, o melhor brinquedo foi esse daqui. Cris, a internet não tá funcionando? O que será? Ixi, agora... Que chato, né, pai? Não, isso aqui é legal. Você não gostou, não? Não. Esse não. É esse? Difícil isso, né? Falar quem é meu filho, que ainda tô, na verdade, conhecendo ele, né? 1, 2 e... Aê! A luz pra gente não pensa mais na eletricidade. A eletricidade pra gente é normal, tá aí. Pra ele também vai ser natural da mesma forma. Pra ele não vai pensar em internet. Olha o tio ali filmando você. A parte tecnológica, eu vou dizer que o pai é do mais antiquado possível. Eu tenho meu celular, ainda não fiz nem a atualização dele, com medo de que... Eu já aprendi essa. Se eu atualizar, eu vou ficar desatualizado, eu vou ter que aprender as novas funções. Então eu ainda sou muito antigo. Como que faz pra botar o FaceTime no celular? Tá bom, te amo. A geração mais jovem, e a que está por vir como a da Brenda, vai me dar banho. Uma criança até os 4 anos aprende a falar, andar, se comportar socialmente. Você acha que ela não ia aprender a mexer no tablet? Por favor, né? Um negócio bonito ali, alegre, cheio de bichinho colorido. É um negócio muito sedutor. É lógico que ela vai se interessar por isso. Depois que apareceu um tablet, o sistema de ensino ficou velho do dia pra noite. Se você congelar um professor do século XVIII e descongelar ele hoje numa sala de aula, muito provavelmente ele vai continuar a aula de onde ele parou, né? Ele vai estar lá numa lousa, as pessoas sentadas em fileirinha, todo mundo ali. Então, o que isso está gerando? Isso está gerando um desafio enorme, porque esse professor que foi formado para uma escola de 200 anos atrás está lidando com gente que nasceu digital. Por que você pintou o sapo de amarelo? O sapo é verde. Aí outra criança respondeu, não senhor, eu vi no Google. E tem sapo até vermelho. Então, ao invés de você trazer essa resposta pronta, você ensinar essa criança a ir buscar essa resposta. Está acontecendo uma revolução na educação, é muita mudança que está por vir. É para melhorar a qualidade de vida de todo mundo. A ideia de que a escola é um lugar que tem que estar insulado da vida não funciona. Não acredito nesse tipo de ensino que não deixa a criança questionar, experimentar, errar, propor uma coisa diferente, entendeu? 4h30 da tarde, é meio agora, é a hora da saudade, sempre. Acredito que eles possam ter mais liberdade na educação deles e mais liberdade no sentido de poder ser quem eles querem ser.
quero que ela seja bastante independente mesmo, assim como ela tem se mostrado até agora. E tem que entender que sempre os pais vão estar lá para ele. Da mesma forma que vai ter um momento que eu vou falar, filho, vai sozinho, não precisa de mim. Quando eu olho para a geração da minha filha, que tem 3 meses hoje, a quantidade de opções é quase que infinito, né? E ela pode sonhar com qualquer coisa. Fala, vocês são os super-heróis dos novos tempos. Eu acho que a gente tem que deixar os filhos voarem. E aí? Quero ouvi-los. Quero ouvi-los. Top. 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 Percepções, comentários. Só uma observação importante, esse vídeo tem 7 anos, tá? Ele é de 2013. E olha que já mudou muita coisa. Exatamente. E aí, quero ouvi-los. Tem alunos assim? Já tive, viu, professor? São bem questionadores, tudo pergunta por quê, tudo quer saber se a gente tá certo, se tá errado, mas por que tem que ser assim? Por que tem que ser essa cor? Por que a gente não pode fazer isso? Aí você tem que ter um jeito, né? Não é assim, porque assim acabou. Não, tem que dar um porquê pra criança entender. É o exemplo do sapo, né? Sim. O sapo é verde. Não, eu vi no Bem Google, é amarelo. desafiador. Ele pode ser amarelo, Bem né? desafiador. Exato. Sim. Exato. Turma. É engraçado, Fala, professor, Dani, pode falar. engraçado que estava falando como as crianças têm facilidade com a tecnologia, né? Quando começou a pandemia, eu fiquei muito preocupada com a minha filha, né? Mãe, né? Eu falei, nossa, tadinha da bichinha, vai ficar desesperada no computador. Meu filho, desesperada ficou eu. Ela foi que me deu uma lavada. Abri o sistema dela, o plural, no primeiro dia. Meu esposo mostrou quando mexia, a bichinha é mais craque do que eu nunca vi isso. Tem 10 anos, nasceu em 2010. Uhum. Ela tem muita facilidade. Ela pega, então, o final, né, da geração Z para a geração alfa, ela pega o começo da alfa. Né? Sim, e ela tem muita facilidade com tecnologia, tanto que quando ela faz as provas dela, a gente como recompensa fala, né, se quer uma lembrancinha, ela já pede um joguinho do computador. Ela não pede mais ursinho, essas coisas. Ela fala, mamãe, me dá um Minecraft, me dá não sei o que. Eu falo, meu Deus, você quer saber de computador agora? Muito interessante. Gente, são crianças, se a gente for pensar, né, nascidas, né, a da geração alfa, de 0, né, 1, 2, 3, até 10 anos de idade. Essas são as crianças alfa, né, 10, 9, 8, 7, 6. Então, assim, eu pego, por exemplo, eu tenho uma criançadinha que eu dou aula de 6, 7 anos, né, que eu dou aula, já falei isso para vocês, de robótica. Quando eu digo a eles que eles vão programar e montar um jogo, eu esqueço a aula. Eu dou as orientações iniciais, eu fico 50 minutos olhando para a cara deles, assim, porque eles se envolvem. A gente ia chorar. Que foi? Se fosse com a gente ia chorar. Mas é isso que é engraçado, Dani, porque eu dou a eles uma programação, uma linguagem nova, vamos chamar assim, eles já estão desenvolvendo. Né? A aula passada, hoje, por exemplo, eu dei aula hoje para duas salas de 6 anos de idade, 6, 7 anos. As duas turmas, eu fiquei praticamente 20 minutos sem falar nada, porque é online, e falei, turminha, se tiver dúvida eu tô aqui. Vira um que chama Pedro, Pedro sempre é um nome santo, professor, você já pode ir embora, a gente já entendeu, eu já sei fazer. Né? E assim, e é isso mesmo, ele já sabe. Né? E na verdade o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desafiá-los mais e mais. Mas eles têm uma facilidade, é isso que você disse, daí, né? Assim, eles têm uma facilidade muito fácil com o processo, né, de tecnologia. Meu filho sabe instalar e desinstalar jogos no meu celular. Mês que vem completará 4 anos. É isso. Olha lá, chama Pedro. Eu tenho a seguinte teoria, viu, pedagogia? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Toda criança que tem nome bíblico, olha... Não é isso é verdade. Isso é verdade mesmo.
Não é mole ser professor desse aluno. Olha, pega aí, Matheus, Chama Isabel, Pedro. arrebenta, viu, no computador. O quê? A minha Isabel. Olha lá. Ela arrebenta no computador. Se o nome tá na Bíblia, se prepara, porque essa criatura vai dar dor de cabeça pro professor. João, Mateus. Aí, ó. João, Mateus, Pedro, Paulo. Isso quando é nome composto. Aí, preparem-se. Gente, quero finalizar a apresentação. Olha lá, Gabriel, então, José. Olha, Gabriel, não conheço um Gabriel Santo. Mas, enfim. Eu também não. Ó, reparem agora, a gente falou de uma geração alfa, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho que eu acho que é importante, tá? A gente falou de uma geração alfa, né? Que tem essas características aqui, ó. Muito mais independentes, crianças muito atentas, observadoras, mais precoces, curiosos. Aqui a gente acabou de ver o vídeo da geração alfa, né? Aquela geração alfa era bebê em 2013. Soma 7 anos como eles estão hoje, né? E é um grupo extremamente, né, desenvolvido, que mexe, que enfim. Vamos pensar então agora na geração beta, que está chegando, né? A partir do ano que vem, no 6 aí nas creches, a gente já vai começar a ter gente da geração beta. São os nascidos a partir de 2020, né? E como eles serão, né? Os que nascem agora, né, desse ano para o próximo, não muito definido, mas a partir do ano que vem, com certeza, ele é beta. Eles vão ser muito mais independentes e tecnológicos, então pensem nisso. Um estudo diz que a geração alfa é uma geração que não fica mais do que 10 minutos prestando atenção. Esse mesmo estudo diz que a geração beta não vai ficar mais do que 5 minutos prestando atenção. E aí eu pergunto, numa aula de 50 minutos, quantos minutos esse aluno está prestando atenção no professor? A gente que lute. Exato, é bem isso. Essa é a complicação, né? Porque uma criança hoje, exemplo da que eu falei hoje, nos primeiros 10 minutos de aula eu expliquei o que eu tinha que explicar e deixei fazer. E lógico que no meio da aula surge dúvida, mas não tem muito tempo de explicação, eles cansam, né? Porque cansa mesmo, porque ele quer fazer outra coisa, porque ele vai ouvir música, porque ele já pode pesquisar no Google. E isso aí que o professor está falando eu já achei, né? Ou hoje, honestamente, eu não sei se vocês já viram criança fazer isso, ela pega o celular e vai direto no assistente do Google. Vai direto no assistente, né, na Siri, do iPhone, do pai dela, da mãe dela. Ela segura a Siri e fala, Siri, me ajuda nisso. E a Siri responde, por que ela tem que digitar? Né? Hoje eu já peguei aluno meu de 8 anos, 9 anos, fazendo aquela digitação por voz. Eu não sei se vocês já viram isso no celular, mas se você abrir os documentos, o Google Docs no celular, você não digita mais nada. Você fala e ele está digitando. Né? E a criança faz isso com facilidade. Né? Eu estava falando com uma turma de 8, 9 anos, quando terminou eu falei, turma, agora vocês vão montar para mim um e-book. Vira uma menina para mim e fala assim, professor, eu conheço o Canva. Turma, para quem que eu ensinei Canva? Pra gente. Exato, 8 anos a menina falou que já mexeu com Canva. A gente tá tomando uma surra ainda. Mas você percebe o que eu quero dizer? Ela jogou no Google, perguntou pro Google qual ferramenta faz o e-book e ela falou que ela já estava abrindo o Canva. Ou seja, é uma criança muito mais rápida, né? A geração alfa é muito mais rápida. Agora você pensa beta, né? Com uma curiosidade maior, mais precoce, mais independente, mais multitarefeiro, com um tempo de concentração reduzidíssimo e que a gente ainda não sabe o que vai ser. A gente vai ter que esperar essa criança chegar na escola para começar a estudar ela, né? Observar essa criança, ver como que ela atua e etc, etc, etc. Tá? O que acharam desse nosso bate-papo das gerações? Faz a nossa cabeça chacoalhar? Muito bom. Bom? Perfeito. Ótimo. Joia. O que eu trouxe para vocês, turma, de referências, tá? Eu trouxe esses 2 vídeos que eu já mostrei para vocês, mas eles estão completos lá na plataforma, tá? E eu trouxe aqui alguns textos que eu usei. Eu usei esses 3 autores, mas eu trouxe 2 que também já está lá na plataforma. O texto para vocês pegarem na internet, tá bom? Então, assim, essa apresentação já está lá. Daqui a pouquinho eu vou parar essa gravação e deixar também online para vocês. Mas o que eu queria pedir para vocês para a gente começar a nossa próxima aula, tá? Eu queria que vocês pensassem em uma situação
algum conflito que você já tenha visto ou vivido em sala de aula, tá? E que no momento você não entendeu direito esse conflito. Eu estou falando de relacionamento aluno-professor, tá? Por que observado? Porque de repente você ainda não atua. Se você já atua, de repente pode ter sido com você, não tem problema, não vou julgar absolutamente nada. Mas eu quero que você me ilustre, me traga este conflito falado, eu quero que vocês conversem comigo e me digam que vocês conseguiram perceber hoje que este conflito, o motivo, tem a ver com a diferença de gerações. Queria que vocês pensassem nisso ao longo dessa semana para me trazer esses exemplos, tá? E aí a gente vai começar a unidade, a parte 2 da nossa unidade, falando desses conflitos e aí falando um pouquinho do que é a educação 4.0. O que nós, pedagogos, temos como real papel hoje nessas novas gerações que estão chegando na escola, né? O que a gente precisa pensar sobre isso, tá bom? Mais alguma coisa que vocês queiram comentar sobre as gerações? Professor, fale, Joyce. Só uma dúvida quanto a essa apresentação da aula que vem. Pode ser qualquer exemplo de conflito entre os períodos, por exemplo, onde uma criança passava uma férias escolar antigamente e o que as crianças trazem para nós em sala hoje em dia? Pode ser assim, por exemplo? Pode, Joyce. O que eu quero que você me justifique é onde você observou o conflito por causa das gerações. Entendeu? Tá. Eu quero que você traga para mim, por exemplo, vamos a um conflito, sei lá, você percebeu aí uma discussão entre um professor e um aluno, e você, naquele momento, achou e percebeu que o conflito tinha outros motivos, mas você entende que o start desse conflito pode ter sido as gerações, e dizer para mim o porquê, tá? Pode ser uma situação de atividade, que a aluna achou difícil, não gostou, houve um conflito entre o professor e o aluno, pode ter sido uma falta de respeito. Gente, eu não vou julgar vocês, entendam? Eu quero que vocês consigam pôr em prática essa distância entre as gerações e digam para mim, né? Essa distância de gerações. Não, professor, eu consegui perceber aqui agora que se eu soubesse disso, talvez eu trataria de um jeito diferente, né? Exatamente por essas discussões, porque a gente começa a aprender e a enxergar que as gerações, elas têm uma enorme influência na relação com os alunos, tá? Professor, teria que ser em sala de aula ou pode ser no contexto escolar? Uma diretora com um professor, por exemplo? Pode, vai ser legal. Pode, vai ser muito legal. Pode, vai ser muito bacana. Bom. Maria Obrigada. Aparecida e Maria Lúcia, eu sou do início da geração Y. Eu tenho uma influência na X, mas eu sou diretamente da Y. Talvez eu tenha dado a sorte e eu digo sorte mesmo, o meu pai, ele sempre trabalhou com informática. Então, meu pai trabalhou numa empresa na área da informática e meu pai, ele foi responsável por implantar, talvez vocês não saibam nem do que eu vou falar, na empresa dele, ele foi responsável por implantar um dos Marques 5 que existiam nesta empresa. Era um computador do tamanho de uma sala de aula, só para vocês entenderem o tamanho do computador. E meu pai trabalhava com isso e eu tive a sorte de, como criança, visitar esse tipo de espaço. E desde molequinho eu sempre gostei de tecnologia, né? E aí dá para ver o porquê que eu tô aqui hoje falando de tecnologia, né? Isso explica muito, explica, com certeza explica, né? Eu lembro claramente eu de pequenininho entrando numa sala e todas as paredes eram computadores. E meu pai tirava uns discos do tamanho de uma bola de basquete de uma torre, né? E colocava na outra. Esses discos eram a memória. Hoje, um pendrive, né? Nem disquete, viu, Eliezer? Eles eram uns rolos de fita, como se fosse VHS, só que gigante, né? E hoje é o nosso pendrive, né? Só para você ter ideia aí da distância, né? E se eu for pensar, meu pai, né, tá vivo, tá, óbvio, vem aqui em casa, né? Ele tem um pouco mais de 70 anos, e se a gente pensar, né, não é, nossa, meu pai é muito velho, não, né? Mas olha a distância dele para os dias de hoje, né? E atualmente meu pai continua trabalhando, mas ele hoje trabalha na parte de hardware, ele trabalha por fora, arrumando computador, arrumando celular, etc, né?
mas só para vocês entenderem o porquê que vem a vontade da tecnologia, e eu sou da geração Y. Meu pai tem 2 gerações distantes de mim. Bacana isso, né? A gente começar a observar. Reparem isso na família de vocês, façam esse exercício, vocês vão gostar, né? Façam esse exercício, compara aí mãe, compara aí pai, compara aí irmão, compara você, marido, mulher, né? Compara com o filho, sobrinho, começa a comparar. Vocês vão perceber que muitos conflitos estão diretamente atrelados às gerações, né? Esse negócio, por exemplo, eu tinha uma coisa muito da minha avó, e até hoje eu trago para mim, na minha família, isso é comum, assim, a gente não podia almoçar sem camisa, a gente não podia almoçar com nenhum equipamento eletrônico na mesa, porque eu sou da época do walkie-talkie, né, do Walkman, e a gente não podia comer na mesa com boné, né? E eu trago isso para mim, para minha vida até hoje, né? Eu chego hoje, vou comer com a minha família, às vezes um domingo, um almoço com família, eu absolutamente deixo tudo de lado, né? Mas a minha irmã, que é 6 anos mais nova do que eu, já é a rebelde, e a gente não enxerga isso como rebelde, né? Eu já tive uma conversa com a minha mãe, exatamente sobre isso. Falei, mãe, ela é de outra geração, e para ela tá tudo bem, né? Ela consegue fazer. E é isso, é a gente começar a observar que as pessoas são de gerações diferentes. De novo, não ser permissivo, tá, gente? Porque tem coisas que obviamente não dá. Mas começar a observar que tem atitudes que a gente pode refletir, né? A gente não precisa ser tão rígido, né? Olha o calor que está hoje, né? Eu fui hoje, eu encontrei meu sobrinho, meu irmão veio aqui em casa com meu sobrinho tem 2 anos de idade, né? E a gente foi comer, meu irmão veio aqui com ele, tudo, no horário do almoço dele, tive sorte. E eu falei pro meu irmão, Má, deixa o João, deixa o João sem camiseta, não tem problema. Ah, mas ele vai almoçar sem camiseta? Eu falei, olha o calor que tá, mano, não tem problema, ele é um menino de 2 anos, né? Não, mas a avó não deixava. Olha da onde a gente vem, eu e meu irmão, né? E é isso, esses conflitos de geração, né? Por que uma criança não pode comer hoje? Olha o calor que fez hoje, né? Hoje na avó tava batendo 40 graus, não sei quem foi pra rua aí, né? E são essas questõezinhas simples que a gente consegue, na hora, atrelar as gerações. Lógico, ele precisa aprender, tem as questões que eu acho que é importante, que meu irmão está ensinando, mas são coisas que a gente pode abrir, né? Num dia de calor, por que não pode ficar sem camiseta? Uma criança, qual o problema? Né? E não vai fazer a menor diferença hoje para um dia de calor, né? Mas é lógico que ele vai aos pouquinhos aprendendo. Mas são essas coisas que eu acho que é legal a gente também observar. Mais alguma coisa que vocês queiram falar, que vocês queiram trazer, que eu acho que é bacana? Professor, hoje eu... desculpa, Ana, pode falar. Não, pode falar. Remeteu a uma experiência que eu tive na minha transição de profissão, né? Porque eu trabalhei 10 anos na área contábil. Tá. E aí, depois que eu tive filho, enfim, resolvi mudar para pedagogia. Tá. Porque, né, assim, eu sempre quis dar aula, mas na verdade a minha intenção era fazer isso na área contábil. E aí desgostei, não me encontrei mais e mudei para pedagogia. E o meu pai, ele trabalha na auditoria, né? Então, assim, veio um pouco de família essa questão, né? Acabou passando um pouco. E quando eu mudei de profissão, ele agora eu não me lembro da geração. Quando eu li ali na sua apresentação, falando da questão do consumo, da valorização em materiais, enfim. Você falou meu pai. A geração dele. É a geração dele. Ele ficou sem falar comigo porque eu mudei a profissão, porque ele falou, e agora vai desvalorizar toda a sua experiência. Você vai ser professora, né? Porque assim, ainda mais no início, que é mais difícil, porque você começa na educação infantil, né? Para nós, por exemplo, não temos o diploma ainda, né? Conseguimos aí algumas oportunidades. Algumas escolas aceitam ainda informação, né, no meu caso, mas assim, você começa na educação infantil, não tem como você atuar no fundamental ou Fundo 2 de início, então o salário, consequentemente, é bem menor. E aí houve ali um atrito, ele ficou sem falar, não aceitou. Até hoje, ele fala, você não vai desistir da pedagogia mesmo? Realmente, é isso que você quer? Porque ele não aceitou. Ele achou um absurdo. É um conflito de geração, perfeito. Excelente exemplo. É um conflito... Quando eu vi, eu falei, gente, é o meu pai. E tem esse mesmo conflito um pouco parecido na reportagem da Globo lá que eu trouxe para vocês, né? Do Globo Repórter. Quando o pai fala com a filha, não tem algo parecido? Né? Professor, eu entrei atrasada, eu não vi. Depois assiste essa reportagem, tem o pai falando com a filha, que o pai fala, não, você tem que ficar
vários anos na mesma profissão, na mesma empresa. A filha olha, ixi, eu já mudei 3 vezes só esse ano, né? Exatamente. E é esse tipo de mudança, assim, que é o que você está dizendo. O tipo de geração das pessoas traz consigo valores diferentes, comportamentos diferentes, crenças diferentes, e que, óbvio, vai dar conflito. Né? Porque na mesma casa você pode ter, vocês viram o exemplo do segundo vídeo ali, desse último que eu mostrei, né? Na casa ali tinham todas as gerações quase, né? Tinham 5, 6 gerações na mesma casa. Né? Como que é isso? Como que é aquela avó lidando com aquele alfa? Fala pra mim. Né? Ou como que é o irmão que é, né? Meu Deus, o irmão é Z, tá lidando com o outro que é alfa, o outro que é Y, a mãe que é... Nossa, esse conflito é bizarro, assim, é doido. Mas é normal, né? A gente precisa normal. A gente precisa também lidar com ele. Mas é esse tipo de exemplo, tá, Joyce? Que assim, na área da escola, na área de... no mundo escolar que eu quero que vocês me tragam. Né? Você me trouxe um excelente exemplo de casa, pessoal. Mas eu também quero que vocês me tragam para a próxima aula exemplos assim, desse jeito que você pensou, mas voltado para o contexto escolar. Perfeito. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Show de bola. Professor. E eu que agradeço, adoro esses compartilhar de vocês. Ana, você queria falar? Sim, prof. Então, eu queria falar 2 coisas. A primeira é realmente o conflito grande, porque meu namorado almoça com o celular do lado e minha sogra fica, larga esse celular, pra que esse celular na mesa? Eu não gosto. Aí eu já não fico, porque eu sei que ela não gosta. Minha avó não gostava, meu avô não gostava, minha mãe ela não gostava no começo, mas agora ela já não liga mais. Ela falou, já é assim, né? Então fica. Mas por você você comeria com o celular sem o menor problema. Agora já não liga mais, mas antigamente, larga o celular, nem pra comer, nem não sei o quê. E eu gosto de tomar banho escutando música, então eu coloco lá, eu só consigo tomar banho escutando música. A minha mãe nem pra tomar banho, aí agora ela já acostuma, ela já fala, vai ligar o som? Aí quando eu não ligo, eu falo, não, mas tá descarregado, não vou ligar. Agora ela já acostumou. Joia. E também tem outro que foi assim, mais ou menos parecido com o da Joyce, quando eu fui escolher minha profissão. Quando eu acabei o colegial, eu tava bem em dúvida, bem assim, só que eu gostava muito de criança. Eu falei pra minha mãe, vou fazer pedagogia, eu falava desde criancinha. Aí algumas pessoas não acreditavam, né, porque o pessoal fala assim, que criança fala não se escreve, né? Mas aí depois, quando chegou a hora, eu escolhi. Só que teve, assim, vários conflitos de gerações. Olha, meu avô era o mais velho de todos. E ele sempre chegou pra mim e falou, vai. Isso que eu achava estranho. Eu achava que ele não ia, né? Ele ia falar, não, essa profissão não sei o quê. Agora, ele e minha mãe, sim, vai. Só que, tipo assim, meus primos... Hoje não. Hoje o pessoal gosta. Meu pai também no começo ele tinha um pouco de receio. Ele queria que eu fosse advogada. Aí eu falei, mas eu não gosto de ser advogada. Eu gosto assim, né, de conversar tudo, mas eu não gosto de ser advogada, não tem nada a ver comigo. Aí meus primos, não, vai ser engenheira, vai ser arquiteta, vai ser médica. Mas por que eu não posso ser professora? Eu quero ser professora. E assim, eu tive mais conflito com as gerações mais novas do que com as gerações mais velhas. O que é normal, Ana, assim, às vezes a gente não bate, né, vamos dizer assim, usar esse termo, com gerações ou anteriores ou posteriores, de acordo com aquilo que a gente teve de ensinamento em casa, né? Também tem essa questão. Mas é óbvio que você tem influência da sua geração, né? É óbvio que você tem influência do período que você nasceu, você tem influência das gerações anteriores, que foi quem te ensinou, você tem influência agora das gerações que estão com você, né, em casa, muito normal. E é isso que eu quero que vocês percebam com essa aula de hoje, assim. Observar onde estão essas gerações, né? Muito legal, bacana. Sim, prof. Turma, então é isso. Próxima aula, vamos pensar um pouquinho aí nesse contexto escolar, né? Conflitos que vocês tenham percebido, e eu vou pedir exemplos de vocês para a próxima aula. A gente fecha a unidade 4 na próxima aula, falando de educação 4.0. Eu vou falar da revisão e de atividade de recuperação. Combinado? Lembrem que a atividade da unidade da aula passada eu vou deixar aberto até sábado para quem não conseguiu. Tá bom? Vai ficar aberto até sábado para vocês postarem. E aí depois, lá pro domingo, segundo, eu já atribuo as notas. Tá bom? Mais alguma coisa, turma? Se não, um bom descanso, bom final de semana. Vejo vocês na quinta-feira que vem. Com esse calor que eu espero que dê uma diminuída. Tá? Tchau, professor. Tchau, gente. Boa noite, viu? Bom descanso. Obrigada. Imagina. Tchau. Fantástico. Boa noite, tchau, obrigada. gente.